Ok. Já coloquei para gravar, tem que ter o consentimento de todos. Quem não quiser aparecer, é só não ligar o vídeo. Perfeito. E, aparentemente está gravando, vamos ver se funciona. Sim, está gravando. Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, ok? E a gente já passa para a apresentação. Então, imagino que vocês todos estejam vendo a minha tela. Então, como nós estamos gravando agora, né? De novo, sejam muito bem-vindos. Parabéns por chegarem ao PESC, por terem escolhido fazer pós-graduação e ter escolhido o PESC. Então, eu sou Daniel Raton Figueiredo, o coordenador acadêmico do PESC, e eu vou passar por essa apresentação um pouco mais rápido do que o normal, porque em modo remoto tudo é mais lento, né? Então, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, obviamente o vídeo e também os meus slides, ok? Se alguém quiser me interromper por alguma questão qualquer no meio da apresentação, fica à vontade. Caso contrário, no final, a gente abre para discussão, para bate-papos, ok? Então, vamos lá, sem mais demora. Então, essa é a imagem que a gente mostra, que é onde estamos. E aí, para ficar mais adequado, né, é onde estaríamos, porque nesse exato momento eu estou na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, mas nós estaríamos, né, lá na Ilha do Fundão, essa é uma foto da ilha, do Bloco H, que é onde é a casa do PESC, que fica pertinho do Bloco I, o I2000, onde ficam vários laboratórios do PESC. Alguns laboratórios de professores aqui, como o próprio Cláudio Amorim, por exemplo, tem um laboratório no Bloco I. E nós temos a expansão da COP, também conhecida como CT2, onde fica um dos restaurantes que o pessoal gosta de almoçar, do outro lado da rua, ali para baixo. E nós estaríamos lá, e nós vamos voltar para lá, eu não tenho dúvida disso, e se não for esse ano, que não vai ser, e talvez ano que vem, talvez no começo do ano não vai ser, mas em algum momento, na segunda metade do ano que vem, em 2022, sei lá quando, nós vamos voltar a ocupar esse espaço. Na verdade, nós até já voltamos a ocupar esse espaço parcialmente. Tem professores, funcionários e alunos que estão trabalhando esporadicamente e de maneira muito comedida nesse espaço, ok? Quando eu falo voltar, é a volta integral de todo o corpo social da UFRJ. É isso que vai demorar mais um tempo. Então, o PESC é um programa de grande tradição. Nós estamos fazendo 50 anos esse ano. Você escolheu um bom ano para entrar no PESC. É o ano do nosso cinquentenário. E sem dúvidas, um dos melhores, ou talvez o melhor, curso de pós-graduação em computação do Brasil. Eu falo isso não porque eu trabalho no PESC, mas se você olhar para vários indicadores, eles vão mostrar isso. O PESC é nível 7 na CAPES, é o melhor curso escolhido pela revista Info, quando essa revista existia. Ele tem vários pesquisadores do CNPq. O CNPq, então, concede, né, uma bolsa para os pesquisadores do Brasil. E no PESC nós temos 23 professores que recebem essa bolsa. Nós temos também cientistas do nosso estado, que é um programa da FAPERJ para reconhecer o mérito científico. Nós somos 34 professores plenos, 2 eméritos, e alguns aposentados e apaixonados, como a professora Suzana, que apesar de aposentada, continua contribuindo e vem até assistir a live aqui com os novos alunos. O nosso corpo é de mais ou menos 300 alunos, de mestrado, doutorado, em diferentes fases, né, do seu curso, e nós já formamos mais de 450 doutores e 1.100 mestres ao longo desses 50 anos aí de tradição. Nosso perfil acadêmico é esse. Nosso objetivo, assim, de maneira de dizer, né, é a formação de recursos humanos altamente qualificados. Nós focamos em formar pessoas altamente qualificadas. E a evidência disso são egressos do PESC, né, pessoas que fizeram mestrado ou doutorado do PESC, em praticamente todos os departamentos de computação do Brasil. Você vai para o FMG, vai para a UF, vai para Rio Grande do Sul, vai para o FPE, vai para Piauí, e que você encontra lá são ex-alunos do PESC. A gente forma os formadores, né, de computação do Brasil. A gente tem um forte viés em produção de pesquisa científica e tecnológica.
Nosso tema é publicação de artigo científico, nas melhores veículos nacionais e internacionais, em revistas, em congressos, e a evidência disso, né, é a nossa boa colocação na avaliação anual, tanto externa, feita pela CAPES, quanto interna, feita pela COP. Bom, a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com colaborações nacionais e internacionais, acadêmicas e com a indústria. Você vai ver no PESC muitas colaborações com outras universidades e outros professores. Muitos dos nossos alunos têm um segundo orientador de uma outra universidade, e também colaborações com a indústria, principalmente na área de transferência de tecnologia e consultoria. Então, esse é o nosso perfil de excelência, que nos mantém, assim, né, ativos e na vanguarda da computação brasileira há 50 anos. O PESC está dividido em linhas de pesquisas, como os professores aqui comentaram. Essa é uma divisão meio que antiga dos professores, é uma divisão interna, e nós temos 9 linhas. Cada linha dessa possui um ou mais laboratório, cada laboratório tem um ou mais professor, e cada professor tem um ou mais projeto de pesquisa. Cada linha tem um chefe, e como comentaram aqui, se você é aluno de mestrado, você talvez não tenha um orientador, então o chefe da linha é uma pessoa que você pode conversar para ajudar a resolver os problemas no começo. Então essa é a estrutura, ok? Nós temos linhas, laboratórios, professores e projetos da mais diversas naturezas. A coordenação do PESC é formada pelo nosso coordenador, Guilherme Horta Travassos, que abriu aqui a sessão, nosso vice-coordenador, Geraldo Zingrão, que era o nosso coordenador, antes do Guilherme ser o coordenador, e eu aqui, segurando a ponta da coordenação acadêmica, ok? Além de nós três, nós temos várias comissões dentro do PESC que ajudam e resolvem as mais diversas tarefas. Importante para vocês é a comissão de bolsas, que determina, né, os pedidos de bolsas para os alunos, bolsas de mestrado, doutorado e doutorado de sanduíche, e também escolhe os alunos para o FAPERJ de Bolsa Nota 10. Vou voltar a falar sobre isso mais tarde. Outra comissão importante para os alunos é a comissão financeira, que até o professor Guilherme comentou, que julga os pedidos para participar em congressos no Brasil para alunos de mestrado e até no exterior para alunos de doutorado. É claro que isso está meio suspenso, né? Os alunos não estão viajando, mas estão sim participando de congressos. Mês que vem, por exemplo, um aluno meu vai dar uma palestra, remoto, claro, num congresso brasileiro, e mês passado um outro aluno deu uma palestra num congresso internacional. Então, nossos alunos continuam, sim, participando de eventos nacionais e internacionais de maneira remota. Às vezes tem que pagar para se inscrever nesse congresso, e o PESC contribui dando um auxílio financeiro para isso. Nós temos várias outras comissões que não vem ao caso agora, ao longo da sua vida aí você vai encontrar com algumas outras. Bom, nós temos a secretaria do PESC. A secretaria acadêmica é formada basicamente pelo Guti. O Guti trabalha comigo na coordenação acadêmica, ele resolve todas as questões acadêmicas. Nós temos o Ricardo, que se apresentou, ele trabalha como secretário executivo e resolve questões administrativas e todas as questões de bolsa. E nós temos a secretaria financeira, que é liderada pela Mercedes, com o apoio do Ricardo, e a secretaria geral, para assuntos gerais, coordenada pelo Ricardo e pelo Paulo. Suporte técnico, temos o Roberto Rodrigues, que comandou aqui, né, a abertura dessa sala, abriu as contas para vocês e pilota o website do PESC. Nós temos o Nerivaldo, que trabalha com a infraestrutura e almoxarifado, o Francisco e o João Vitor, que dão apoio à rede e aos sistemas, ok? Então, esse é meio que a equipe, como o nosso coordenador gosta de chamar, a equipe PESC ou time PESC, que é o pessoal que está na linha de frente, tocando o dia a dia do nosso programa. Isso aqui seria o mapa da mina, né? É um sketch da entrada da Secretaria do PESC. Quando você entra, para quem nunca entrou na Secretaria do PESC, imagino que talvez algum de vocês nunca tenha entrado lá, essa é a configuração, onde senta cada um, ok? E a mina ali do café, que fica no segundo andar, o cafezinho, preparado 3 vezes ao dia pela Lourdes. A Lourdes é a dona do café, então você tem que cuidar muito bem dela, dar bom dia e boa tarde para ela sempre, porque sem ela o café fica frio e acaba. Então, graças a Lourdes, a gente tem o café 3 vezes ao dia.
De novo, no momento nós não estamos tendo isso, né? Nós não estamos lá, mas como eu comentei, vamos voltar a ocupar esse espaço muito em breve. A gente tem uma infraestrutura física relativamente boa, uma secretaria, como eu comentei, salas para alunos de mestrado, doutorado, salas de aula, laboratórios de uso público, de uso geral, onde qualquer aluno pode usar, e laboratórios de professores e de linhas de pesquisa que alunos daquela linha ou daquele professor podem usar. Nós temos até um estúdio de gravação e edição para vídeo, para produção de material, que está disponível para o PESC. Como eu comentei, durante a pandemia, o acesso a essa infraestrutura é restrito, mas não proibido, ok? Então, se você precisa usar a infraestrutura por alguma razão, se você não está conseguindo estudar em casa, se você está com algum tipo de dificuldade, precisa rodar algum experimento, precisa usar o laboratório, isso é possível, ok? E para conseguir realizar isso, você tem que entrar em contato primeiro com o seu orientador, para ele estar de acordo com isso, e depois com a gente na Secretaria do PESC, para organizar a sua ida ao PESC. É claro que isso deve ser feito de maneira esporádica, ok? 1, 2 dias por semana, ou quando for necessário. Então, durante a pandemia, que é basicamente agora, né, esse acesso é restrito, mas não impossível. Bom, uma coisa muito importante que eu gosto de falar é que essas coisas não vêm do nada, né? Tem que ter muito dinheiro para poder tocar esse programa de excelência, e esse dinheiro vem praticamente de agências de fomento de órgãos públicos. Então, nós somos patrocinados pelo MEC, que tem a agência CAPES. A CAPES é uma agência do MEC. Eles têm um programa chamado PROEX, que significa Programa de Excelência, e o PESC faz parte desse programa há mais de uma década, talvez quase 2 décadas. Então, isso garante recursos para o PESC trabalhar. Bolsas para vocês, ar-condicionado nas salas de aula, cadeira bonitinha, cafezinho sendo feito pela Lourdes, etc. Nós temos o MCT, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, que agora tem outro nome, é MCTIC. Cada governo gosta de bota coisa na ciência, aí agora é MCTIC. Uma agência importante desse ministério é o CNPq, e ele também financia a gente com projetos individuais ou coletivos e com bolsas. No estado do Rio de Janeiro, nós recebemos financiamento da FAPERJ, essa é a principal agência para fomento à pesquisa no estado, ela dá bolsas para a gente, a Bolsa Nota 10, e também patrocina projetos de pesquisa individuais ou coletivos. Por exemplo, nesse exato momento, o PESC foi agraciado com um projeto chamado Sediadas, que garante recursos para o PESC operar por 2 anos. Além dessas agências que são clássicas, né, nós temos outras agências públicas, a FINEP e a RNP, que eventualmente patrocinam coisas no PESC. E, por último, mas não menos importante, é o financiamento indireto e direto através da transferência tecnológica e consultoria. Então, vários professores do PESC se engajam nesse tipo de atividade com empresas privadas, estatais e o próprio governo, e isso acaba retornando dinheiro para o PESC, para o uso comum, para o bem comum. Então, são várias agências de fomentos, várias fontes aí de dinheiro para a gente conseguir funcionar bem. Muito bom. Eu vou falar um pouquinho sobre o regime acadêmico do PESC. Então, isso aqui são meio que as 4 coisas que você tem que fazer para terminar. Primeiro, cursar disciplinas, depois realizar a sua candidatura, depois defender e colagrar. São 4, digamos, períodos aqui do seu curso, seja de mestrado ou seja de doutorado. Ok? Disciplinas para o mestrado são 8, tem que fazer no mínimo 8 disciplinas, para o doutorado, no mínimo 4. A boa notícia é que você pode aproveitar disciplinas de outros institutos da UFRJ ou mesmo de outras universidades que sejam reconhecidas pela COP. Esses cursos, né, que você aproveita, obviamente, são cursos de pós-graduação que você tenha feito. Uma coisa que o Guti comentou, que é muito importante, a COP opera em regime de trimestre, ok? Isso significa que tem 4 por ano, e em todos eles você tem que se inscrever em alguma coisa. A sua matrícula só está ativa se você está inscrito em alguma coisa. E que coisa é essa? Bom, ou uma disciplina regular, uma disciplina que você vai fazer com o professor, sala de aula, etc., ou é um estudo dirigido ou pesquisa para tese, que são disciplinas de, como o nome já diz, um estudo dirigido pelo seu orientador ou pesquisa para tese. Então você sempre tem que estar inscrito em alguma coisa, ok? Nunca pode esquecer isso. Importante,
a inscrição à disciplina tem prazo, vocês não devem perder esses prazos. A boa notícia é que esse período está definido no calendário acadêmico. Então, para acabar a reunião aqui, você pode ir no site do PESC, clicar lá em calendário acadêmico e ver todas as datas importantes, como, por exemplo, quando que você pode se inscrever nas disciplinas e quando você pode trancar, né, sair das disciplinas. Daniel, me permite fazer a parte? Este ano, excepcionalmente, não haverá o quarto período. Perfeito. Nós estamos com um calendário especial, tá? O terceiro e o quarto período foram fundidos num só. Nós vamos começar semana que vem, né, dia 13, o segundo período. A gente deveria estar começando o terceiro, mas a pandemia desalojou, né, nosso calendário. Então, nós vamos estar começando o segundo período semana que vem. O terceiro período está previsto para começar em fevereiro e o quarto período não vai acontecer, ok? Como o Roberto comentou. Se você é aluno de tempo integral, isso significa que a gente espera que você tenha 40 horas por semana para se dedicar à sua pós-graduação. Então, você deve cursar 3 disciplinas em cada período, 3, 3 e 2, para terminar a sua carga de disciplina em um ano. Okay? Se você é de tempo parcial, então, claro que você não tem essa disponibilidade, a sugestão é que você curse 2 disciplinas por período. Isso é sugerido porque depende muito da oferta de disciplinas e do seu orientador, tá? E você deve sempre conversar com ele sobre isso. Uma coisa importante é que tempo integral e tempo parcial possuem os mesmos prazos, ok? Não há diferença com relação a prazo se você é TI ou TP, ok? Os prazos são os mesmos. Tá? Muito bom. Em disciplinas obrigatórias, a gente não tem disciplina obrigatória no PESC, mas o aluno deve cursar ao menos uma disciplina fora da sua linha de pesquisa. Okay? E fora da sua linha de pesquisa significa disciplinas oferecidas por professores que não estejam na sua linha. Então, se você é de otimização, tem tipo 4 ou 5 professores de otimização, fora da sua linha de pesquisa seria cursar uma disciplina que não seja com um desses 5 docentes. A mesma coisa para o doutorado, se o aluno não tiver feito isso antes, o que significa que se você não fez mestrado no PESC, você não fez isso antes, então você deve seguir essa regra. Estágio de docência é a ideia de monitoria, é uma disciplina de monitoria, onde o aluno ajuda o professor a executar uma disciplina. Esse professor, em geral, é o orientador do aluno, ok? Essa disciplina pode ser uma disciplina de pós-graduação ou de graduação, e eu recomendo fortemente aos nossos alunos de mestrado e doutorado fazerem isso ao menos uma vez. É uma boa experiência ajudar o professor a executar uma disciplina, ok? E é obrigatória para alunos de graduação, para alunos de doutorado que tenham bolsa. E nesse caso você deve fazer isso ao menos 2 vezes. E essa monitoria, a gente chama ela de estágio de docência, ou estágio à docência. E isso entra no seu histórico. Então fica registrado lá que você foi monitor, né, naquele trimestre, ajudando um professor. Muito bom. Sobre o nosso desempenho aqui acadêmico, a COP tem uma barra que os alunos têm que manter, um perfil, né, acadêmico mínimo, e esse perfil é média 2, para você fazer a sua candidatura, ok? E 1,5 nos demais períodos. Se você obter grau D, e isso vou falar já, reprovação, isso pode demandar que você curse aquela disciplina de novo, a critério do seu orientador. Um segundo D, no seu histórico escolar, em qualquer disciplina, inclusive estudo dirigido ou pesquisa para tese, implica cancelamento da sua matrícula. Então, você só pode ter um D no seu histórico. Se você tiver o segundo D, a COP entende que o seu rendimento acadêmico não é suficiente e a sua matrícula vai ser cancelada por baixo desempenho acadêmico. Aqui como que os conceitos viram números. Na COP a gente trabalha com conceitos, que são A, B, C e D. Eu gosto muito desses conceitos, porque A é excelente, e para ser excelente, né, um grupo pequeno de alunos atingem essa meta. B é bom, C é regular e D é deficiente. Então, D deficiente não vale nada, você ganha 0 pontos quando você tira um D, ok? Que significa reprovação. Então, repara que a média aqui é B, né?
2,0 é o B da nossa média que eu falei no slide anterior. Além dessas 4 notas, nós temos mais 2 notas, o I, que é uma nota temporária, que significa incompleto, porque o aluno, por alguma razão, não terminou um trabalho, então ele pode receber um I, e esse I tem que ser suprido por alguma nota em um trimestre, senão o I vira D. Okay? A última nota é o J, que é abandono justificado, quando o aluno tem algum problema e tem que abandonar a disciplina, ele pode pleitear isso, e em condições normais, isso tem que ser aprovado pelo colegiado. O aluno solicita o professor, isso é discutido, e o J, então, é concedido. Repara que o J é diferente do D, porque ele não conta na sua média, ok? Durante a pandemia, as coisas são diferentes. Qualquer aluno pode solicitar o conceito J sem nenhum tipo de prejuízo. Então, se você está tendo alguma dificuldade, uma disciplina não está indo bem, você pode ficar nela até o final, e aí, se você não conseguiu ser aprovado, ou não conseguiu fazer a prova, algum problema, você pode solicitar o J, ok? E isso não vai ser questionado. Tá? A UFRJ passou essa regra, que durante a pandemia, os alunos podem solicitar o grau J sem prejuízo nenhum. Então, vai entrar no seu histórico, que você tentou fazer aquela disciplina, obteve o grau J, mas isso não entra na sua média. Okay? Então, está sempre disponível para vocês. Uma coisa importante, que é a segunda etapa, é a candidatura para a sua dissertação ou para a sua tese. No mestrado, a gente chama isso de seminário de mestrado, e consiste de uma palestra que o aluno dá. E no doutorado, a gente chama isso de exame de qualificação, que aí é mais complicado, é uma palestra com um documento e com uma banca, e gera uma ata e etc. Ok? Você faz essas duas coisas, né, ou o seminário de mestrado ou o exame de qualificação, em geral, no meio do seu curso, tendo feito as disciplinas. Quais são os prazos para isso? No mestrado, eu recomendo que você faça o seu seminário depois de 1 ano. E o período máximo que a COP permite é 2 anos. No doutorado, a qualificação sugerida, né, o tempo é de 2 anos, e o período máximo que a COP permite é 3 anos. Então, repara que esses 2 atos, eles não têm prorrogação, e se você perder o prazo, a sua matrícula vai ser cancelada. De novo, em modo pandemia, tudo é diferente, a contagem de tempo para esses prazos está congelada. Então, é uma regra da UFRJ inteira, que durante a pandemia, os prazos para defesa de mestrado e doutorado e para qualificação, eles estão, a contagem de tempo está congelada. Então, é como se o tempo não estivesse passando para nenhum aluno. Apesar disso, eu recomendo fortemente vocês de começarem com o pé direito, fazerem disciplinas, irem para frente, buscarem fazer suas pesquisas e executarem essas atividades, essas tarefas, nos prazos sugeridos. E eu sempre gosto de dizer isso para o aluno, tem 2 prazos, o prazo sugerido e o prazo máximo. O que a gente quer operar é com prazo sugerido. Okay? Foca no prazo sugerido. Okay? Porque aí, se você atrasar 1 mês ou 2, não vai ter problema nenhum. Se você focar no prazo máximo e atrasar 1 mês ou 2, vai ter dificuldade, vai dar problema. Muito bom. O aluno pode trancar a matrícula, ok? Por algum tipo de problema pessoal, isso é um direito que o aluno tem. Em geral, o orientador tem que estar de acordo, ok? Em geral, ele está. E o tempo máximo que você pode ficar trancado são 6 meses para o mestrado e 12 meses para o doutorado. Depois desse tempo, você é obrigado a retornar para a instituição ou então cancelar a sua matrícula. Uma coisa importante, que os alunos sempre confundem, é que quando você tranca a matrícula, o seu prazo não congela, o seu tempo não congela. Os prazos continuam valendo iguaizinhos se você trancou ou não a matrícula, ok? Então, trancar a matrícula não é estratégia boa para ganhar tempo, porque o tempo continua contando. É claro que nós estamos em modo pandemia, então, modo pandemia, o tempo não conta para ninguém, ok? Mas quando nós sairmos disso, é bom você ter isso em mente. Bom, então, a qualificação, né, o seminário, é um marco no seu curso, e o outro marco, que é o marco de final, é a defesa de mestrado ou a defesa de doutorado. Então, de novo, o prazo sugerido aí para você defender o seu mestrado é 2 anos. A sua bolsa, né, da CAPES, do CNPq, ela tem 2 anos de duração.
O prazo máximo são 3 anos, é o prazo que a COP permite. No doutorado, o prazo sugerido para você defender é 4 anos, e o prazo máximo que a COP permite são 5 anos. Novamente, as agências de fomento dão bolsas de 4 anos de duração para doutorado. Uma coisa importante é a bolsa FAPERJ nota 10, para os melhores alunos. Ela tem duração de 1 ano, e você pode pleitear ela depois do seu primeiro ano, quando você faz mestrado, e no doutorado, a bolsa tem duração de 2 anos, e você pode pleitear ela depois de 2 anos de doutorado. A vantagem dessa bolsa é que o valor dela é 50% maior do que a bolsa convencional, da CAPES ou do CNPq. Okay? Muito bom. Importante, como eu comentei aqui, o nosso perfil acadêmico tem um forte viés para a publicação, e agora isso é uma regra que a COP passou alguns anos atrás. Todo aluno de doutorado tem que ter 1 ou mais artigos aceitos em um periódico para poder defender. É uma regra muito rígida que a COP impôs. Tá? Então, para você conseguir escalonar a sua defesa, você tem que ter um artigo aceito numa revista, num periódico, ou listado no JCR, ou qualis CAPES nos autos extratos. É claro que o seu orientador, né, ou a sua linha pode exigir mais do que 1. Essa regra de 1 é a regra da COP. Bom, tudo que eu falei aqui e muito mais está descrito nesse regulamento, que é o regulamento completo da COP, regulamento acadêmico, está nesse site aqui. Lá você encontra esse regulamento e todos os outros, ok? E a minha sugestão é que vocês leiam o regulamento. É um documento meio burocrático, com 8 páginas ou 6 páginas, mas você dá uma passada por ele para saber, né, quais são as regras aí da instituição que você está entrando. É sempre bom dar uma olhada nas regras. Como o Guti comentou, né, os professores muitas vezes esquecem e não se lembram das regras. Okay? Muito bom. Alguma pergunta até agora, comentário? Vou mudar um pouquinho de tema. A gente pode parar aqui para uma pergunta, comentário, dúvida. Daniel? Sim. Quando essas regras atualizarem ou mudarem, aonde é que a gente pode consultar para saber? No próprio site do PESC? Assim? Ok, boa pergunta, né? Quando a gente fala que elas mudam a cada 5 anos, a cada 10 anos. É que os professores estão há 20, 30 anos, entendeu? Então, não é que as regras mudam numa escala de tempo de todo ano, ok? Elas mudam a cada 3, 4, 5 anos, ok? E a sua pergunta é, bom, mas onde é que eu fico sabendo dessas regras, dessas mudanças de regras? A gente sempre circula isso nas listas, ok? Nossas internas, quando há uma mudança de regra. E no próprio site da COP, aquele site que eu mandei aqui, que é esse daqui, todos os regulamentos estão postados lá. Então, toda mudança de regra, ela é sempre colocada nesse site aí. E se você for ver, você vai ver que as datas de mudança são 3, 4, 5 anos atrás, ok? Às vezes até mais. Ok. Boa pergunta. Mais comentários? Daniel? Sim. Em relação a essa questão tanto de prazo do mestrado e doutorado, existe um marco que, a partir do qual esses prazos começarão a contar para os alunos? Boa pergunta. Então, eu falei que a contagem de tempo está suspensa, e a sua pergunta é quando é que o relógio volta a andar, né? Isso, exatamente. Isso. O relógio vai voltar a andar quando o CEPEG disser que ele volta a andar. Então, quando a pandemia terminar e a gente voltar de maneira mais contundente para o UFRJ, o CEPEG vai passar uma resolução que vai determinar a volta da contagem de tempo, ok? Então, eu não espero que isso aconteça esse ano, é bem provável que não aconteça nem no primeiro semestre do ano que vem, mas isso é uma especulação minha. Mas não se preocupe, isso tem que ser passado por uma resolução, ok? E isso vai ser, obviamente, divulgado, não vai acontecer esse ano. Ficou claro? Ficou claro, obrigado. Ô, professor. Sim. Ô, professor, em com relação ao prazo que o CEPEG, né, deixou congelado, eu queria deixar claro aqui aos alunos que, independente de o prazo estar congelado por eles, o PESC está oferecendo disciplinas. Os professores estão dando aula.
Então, a gente pode não contar com esse tempo congelado. A gente continua trabalhando como o relógio estivesse funcionando. Na verdade, não está funcionando. Mas vamos dizer que esteja funcionando. Vamos pensar no que o professor Daniel falou. Não vamos pensar no que está parado. Vamos dar andamento, cursando as disciplinas, bota a meta de qualificar em tanto tempo, defender em tanto tempo, para quando o CPEG voltar, quando ele retornar à normalidade, a gente já está muito mais na frente, entendeu? Excelente comentário, Guti. Nós aqui no PESC sempre estamos na frente, né, Guti? Gosto de dizer para os alunos. Nós somos excelência na UFRJ e na computação do Brasil todo, porque a gente anda na frente. Então, como o Guti bem colocou, as disciplinas estão rolando normalmente, as pesquisas estão rolando normalmente, dentro do possível, e você não deve se congelar, né? Como o Guti bem colocou, você deve sim fazer disciplinas, você tem que se inscrever, ok? O congelamento de prazo é apenas para a defesa, não é para os cursos, então você tem que se inscrever em alguma disciplina e você deve buscar esse caminho. Nós, aqui no PESC, só para vocês terem uma ideia, né? A gente começou o modo pandemia no dia 18 de março, foi o dia que foi suspenso, né, as atividades presenciais do UFRJ, então nós já estamos aí no começo de outubro, então tem aí 7 meses, né, de março até outubro, e nesse período o PESC teve mais de 30 defesas, todas elas remotas. Okay? Então, em maneira alguma, o modo pandemia serve para a gente frear. Okay? A gente quer dar continuidade às coisas, claro, dentro do possível, dentro das limitações impostas pelas condições. Isso depende muito do aluno, depende muito do professor. Alguns conseguem se organizar melhor do que outros, mas o esforço tem que ser feito. E se você consegue se organizar, bola para frente, toca o seu mestrado, toca o seu doutorado, não pensa que as coisas estão congeladas. Muito obrigado, Guti. Daniel? Sim. O Chechel aqui. Só lembrar que o congelamento dos prazos não se aplica à Bolsa, né? Que os órgãos CAB, CNPq têm tomaram outras medidas. Então, o prazo de Bolsa, a menos das medidas da CAPES e do CNPq, que são diferentes, você tem que saber qual é a sua Bolsa, né? É diferente também. Perfeito. Obrigado. Mais comentários, perguntas aqui? Professor Daniel, qual seria o prazo recomendado para terminar as matérias e focar na tese? Então, se você é aluno de tempo integral, a gente sugere... Não integral. Ok, se você é aluno de tempo parcial, a gente sugere que você curse 2 disciplinas por trimestre. Sim. Então, segunda-feira que vem, começa o próximo trimestre, que vai ser o segundo trimestre. O PESC vai oferecer 13 disciplinas. O ideal é que você curse 2, ok? E quais 2 você vai cursar é comum acordo entre você e o seu orientador, tá? Ou você e algum professor da sua linha de pesquisa, ok? Essa é a expectativa. Mas é o que a gente recomenda. Ficou claro isso? Não sei, seria um ano para as matérias e um ano para focar só na tese. Seria isso, mais ou menos. Perfeito. Se você cursar de 2 em 2, né, você faz 2 e mais 2, então você precisa de 4 trimestres para fazer as 8, ok? E aí você foca o desenvolvimento da tese nos outros trimestres, no segundo ano, como você bem colocou. Entendi. Obrigada. Deixa eu lembrar aqui, Daniel, que não há cadeiras no 4º trimestre. Raramente há uma cadeira no 4º trimestre. Então, o aluno que faz de 2 em 2, ele acaba fazendo em 5 trimestres. Porque no 4º não tem aula. Bem lembrado, ok? Então, o aluno de tempo parcial, em geral, ele precisa, né, um trimestre a mais, porque a gente não tem aula no 4º trimestre, que, em geral, é um trimestre um pouco mais curto, ok? Daniel? Muito bom. Então, sim. Não sei se eu deixei passar, mas você comentou que o aluno de doutorado tinha que ter 2 publicações, correto? O aluno, no mínimo. O aluno de mestrado não tem essa obrigatoriedade? Ou também tem? Boa pergunta. O aluno de mestrado ele é obrigado a publicar um artigo antes de defender? A resposta é não. Nós não temos essa regra, ok?
Entretanto, se você olhar para os nossos alunos de mestrado, muitos deles publicam em congressos nacionais e até mesmo internacionais antes de defender. Então, apesar de não ser uma obrigação, a gente tem, sim, alunos de mestrado engajados em publicações, ok? Então, depende do aluno, do orientador e por aí vai. Mas não é uma regra. Não, perfeito, obrigado. Mais perguntas? Comentários aqui? Bola para frente, então. Professor Daniel, só mais uma pergunta. Sim, não tem limite de perguntas, não, né? Só uma... Não tem limite. É a minha segunda pergunta. Em relação a cursar disciplinas fora do PESC, existe alguma regra em relação a isso? E como é que é esse grau de liberdade? Boa. Eu comentei aqui que a COP permite que você faça até metade das suas disciplinas, ok? Fora da COP. Então, você certamente pode fazer disciplinas em outro programa da COP. Por exemplo, o PEE, ou Engenharia de Produção, o PEP, oferecem disciplinas. Professor, eu posso cursar uma disciplina lá e isso vai contar? A resposta é sim, sem sombra de dúvidas. E você pode também cursar uma disciplina até fora da COP, ok? Em outro instituto da UFRJ, e pode cursar até fora da UFRJ. Por alguma razão, você quer fazer uma disciplina na UF ou no LNCC, ok? E você pode fazer isso e isso conta crédito para você. Agora, essa disciplina tem que ser uma disciplina de pós-graduação e o seu orientador tem que estar de acordo, ok? O conjunto de 8 disciplinas é uma coisa de comum acordo entre o aluno e o orientador / professor responsável pelo aluno. Tá legal? Mas em cada período eu preciso necessariamente estar inscrito em uma disciplina do PESC? Cortou aqui para mim, repete. Se em cada período eu preciso necessariamente estar inscrito em pelo menos uma disciplina do PESC. Não, do PESC não, da COP. Ah, tá. Ok? Tá tem ótimo, obrigado. Pelo menos uma disciplina da COP, todo o período. Nem que a disciplina seja estudo dirigidos, ok? Ok, obrigado. Você pode fazer até metade fora da COP. Ou seja, até 4 disciplinas fora da COP. Sempre em comum acordo com o seu orientador. Foi? Ok, obrigado. Ficou claro? Ficou claro. Perfeito. Mais dúvidas aqui? Perguntas? E tudo que eu estou falando está no regulamento, ok? Eu estou simplesmente sintetizando aqui as nossas regras, ok? Que às vezes tem aquele formato, né, de legislação, artigo 1º, parágrafo 2º, sei lá o quê. É meio burocrático, mas tudo que eu estou falando aqui está codificado, ok? De forma formal, nas regras acadêmicas que estão nesse site que vocês estão vendo aí. Então, qualquer dúvida, procura nesse site aqui. Ou fala com o Guti, que o Guti também é o nosso oráculo acadêmico aí. Mais perguntas? Vou passar aqui para frente, hein? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre orientação de mestrado. A orientação de mestrado, o aluno tem que escolher um tema, né? Que vai ser o tema de mestrado dele. E esse tema, em geral, é definido num acordo do aluno com o professor orientador dele, ok? O aluno tem que escolher um dos temas que o professor trabalha, né, que o professor tem interesse. É claro que o aluno pode trazer uma ideia nova, né? Às vezes um aluno meu chega com uma ideia nova, uma coisa legal, que não necessariamente eu trabalho, mas ele me convence que vale a pena trabalhar e a gente começa a explorar aquilo, ok? Então isso também pode acontecer, mas não é uma obrigação, tá? Os professores têm as suas agendas de pesquisa, têm os seus projetos de pesquisa, e os alunos têm que se adequar a essa agenda, a esses projetos, ok? Então é sempre bom ter isso em mente, de você encontrar um orientador que tenha um perfil, que tenha projetos que estão alinhados com os seus interesses, ok? Isso é sempre importante. Como eu falei, o aluno tem que se matricular em estudo dirigido com o seu orientador, tá? Ou com algum outro professor, que pode ser o chefe da linha. Se você não tem orientador ainda e não vai cursar nenhuma disciplina, você tem que se inscrever em estudo dirigido. Tá? E esse estudo dirigido é tipo um trabalho, tipo um estudo dirigido, tá? Que um professor vai te dar umas tarefas. Esse professor, se você não tem orientador, pode ser outro professor da sua linha ou até o chefe da linha. Okay? O doutorado a coisa é um pouco diferente,
porque o aluno de doutorado já entra para trabalhar com um orientador específico, então ele já tem o orientador, ok? E não é muito normal você trocar de orientador no doutorado. É possível, se você tem algum tipo de dificuldade com o seu orientador, ou se interessou por um outro tema de um outro professor, é possível, a gente não tem nenhuma regra dizendo que você não pode fazer isso, ok? Mas não é muito comum. Okay? E aí, com o seu orientador de doutorado, você realiza os estudos dirigidos e a pesquisa para a tese. Como eu comentei, um aluno nosso pode ser orientado, né, co-orientado por alguém fora do PESC, e isso, em geral, requer o acordo, né, do seu orientador, e isso tem que ser aprovado pelo PESC e pela COP. Tá? Então, às vezes, a gente tem, sim, alunos sendo orientados por outros professores, e até, às vezes, né, raramente, pessoas que não são professores. Sobre autoria de texto, isso é uma coisa muito importante, que eu sou obrigado a falar. Plágio é uma coisa muito séria, a COP leva muito a sério, okay? E coíbe, né, tenta não deixar que plágio aconteça de maneira contundente. Okay? O que é plágio? É basicamente você assinar algo que não é seu. Então, basicamente, eu digo que algo é meu quando não é meu. Okay? Esse algo pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, pode até ser dados de uma simulação que eu não fiz. Okay? É claro que a gente não quer plagiar nada, ok? E você tem que estar sempre muito atento com isso. Tá? E a regra é bem simples, ok? Se não foi você que fez, não é seu. É de uma simplicidade enorme. Tá? Plágio é aquilo que você se apropria que outro fez, ok? Claro que não foi você que fez e você sabe disso. Então, a gente não quer ter isso. Em particular, plágio é crime, né? É uma coisa que a sociedade tenta coibir, e tanto é que foi tipificado como sendo um crime. Tá? Fora da instituição, é um crime civil, ok? E dentro da instituição, é motivo para você ficar reprovado numa disciplina, ok? E, eventualmente, ser até expulso da instituição. Tá? O aluno é reportado às autoridades da universidade, e isso, muitas vezes, dá origem a um processo administrativo contra o aluno. E pode levar, como eu falei, ao desligamento da universidade. Tá? Então, como é que eu faço para tentar citar ou mencionar uma obra que não fui eu que escrevi? A solução para isso é a citação, ok? É você deixar claro o que não é seu. Então, se você tem que citar um trabalho, tem que citar alguma coisa na sua tese, e isso é muito natural, você deve sim citar, deve sim dizer, olha, esse pedaço aqui não é meu, foi aquele cara lá ou aquela mulher lá que fez. Eu estou colocando aqui para exemplificar ou para dar continuidade a esse trabalho. Okay? Muito bom. Também plágio e crime e antiético, essas coisas que eu estou mostrando aqui. Comprar trabalho pronto, claro que isso é antiético, ok? Usar trabalhos de outros alunos de períodos passados, traduzir o texto, então você pega um texto em francês, traduz ele para português e diz que é seu. Okay? Eu não copiei, eu traduzi. Claro, isso é muito ruim, isso é antiético, e se bobear é uma forma de plágio. Então, outra coisa mais sutil é você usar o seu próprio texto, okay? Quando você cedeu o texto a uma revista ou a um congresso, isso é chamado de autoplágio. Quando eu publico um artigo, okay? Assino um termo dizendo que a reprodução daquele texto agora pertence a uma certa entidade, e eu depois reuso aquele texto, reuso aquelas figuras. Okay? Isso também é uma forma de plágio. Muito bom. E também é antiético enviar um artigo para vários lugares simultaneamente. Então, a gente tem vários congressos, né, várias revistas, e o que você não deve fazer é pegar o artigo seu e mandar para 3 lugares para ver qual dos 3 vai aceitar o seu artigo. Okay? Isso não é ético fazer isso, porque submeter o artigo gera custos, ok? Para os revisores, para a instituição, etc. E o artigo só pode ser aceito em um lugar. E se você publicar o mesmo artigo em 2 lugares, também não é antiético e é plágio isso, está copiando o seu próprio trabalho. Então, todo esse tipo de coisa a gente quer evitar ao máximo.
Na dúvida se é plágio ou não é, se vale ou não vale fazer, pergunte ao seu orientador, ok? Pergunte à secretaria acadêmica, pergunte a mim. Imagem é a mesma coisa, tudo que eu falei para texto vale também para imagem, ok? Você deve estar atento a isso. O que eu sugiro para os alunos é sempre construir o próprio diagrama. Então, você quer usar um diagrama que está num livro, tá? Você, em vez de usar o diagrama do livro, você desenha um diagrama inspirado naquele do livro e comenta, né, que esse diagrama é inspirado naquele do livro. Okay? Muito bom. Nós temos vários laboratórios, como eu comentei no começo, laboratórios de usos públicos, que qualquer aluno pode usar, e laboratórios de linhas de pesquisa, organizados, coordenados por professores. Nós também temos o NACAD, que é o Núcleo de Computação de Alto Desempenho da UFRJ, e ele tem acesso, através dele, a gente tem acesso a supercomputadores, e você pode, sim, executar o seu código nos supercomputadores da UFRJ, através do NACAD. Okay? Então, isso está sempre disponível para os projetos científicos, para os temas de tese dos alunos. Nós temos o portal Periódicos da CAPES, que está meio capenga ultimamente, que é uma maneira de você baixar artigos científicos das bibliotecas digitais disponíveis aí da I3E, da ACM, da Elsevier e outras. Okay? Você faz esse acesso via a intranet da UFRJ. Bom, com relação a problemas, às vezes o aluno tem algum tipo de problema, de ordem técnica ou de ordem pessoal, e isso pode estar atrapalhando, né, ou até mesmo impedindo o progresso dele. E nesse caso, o que o aluno tem que fazer, como em qualquer caso, né, é tentar avisar alguém do problema. E esse alguém, a pessoa de frente, é o seu próprio orientador. Okay? Então, procure o seu orientador, se você está tendo algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, tá? Procure o chefe da linha de pesquisa, procure a secretaria acadêmica, ok? Para questões exclusivamente acadêmicas, e, por último, né, procurar o nosso coordenador e nosso vice-coordenador. O que eu não incluí aqui, e eu deveria ter incluído, é procurar os representantes discentes. Esses slides são antigos, né, eu sempre uso eles, e a representação discente no PESC é uma coisa relativamente nova, então, certamente, tem que ter um bullet aqui, procure a representação discente para ajudar a resolver os seus problemas. Importante, todo mundo tem um e-mail @cois, e você deve usar esse e-mail para se comunicar com as pessoas do PESC. Eu, particularmente, só respondo e-mail que vem @cois, e eu peguei esse hábito do Guti, nosso secretário acadêmico, porque ele recebe muitos e-mails, e ele decidiu não ler os e-mails que não são @cois, e funcionou, que é uma maravilha, porque os alunos começaram a usar o @cois. Então, eu peguei esse hábito do Guti. Vamos sempre usar o nosso e-mail institucional, não só para a gente se identificar de maneira coletiva, mas para promover a instituição, né? Para a gente divulgar onde que a gente trabalha, onde que a gente estuda. Avisos finais, além da bolsa, você consegue, sim, ter uma complementação de renda se envolvendo com projetos da Coptec. Nós temos vários projetos de cunho tecnológico, que são coordenados por professores do PESC, que oferecem uma complementação. Tá? Então, você pode trabalhar num projeto desse, ok? Outros projetos com seus orientadores. Existe a possibilidade de monitoria remunerada através do CEDERJ, da UAB. Também existe estágio de pós-graduação em empresas. Alguns dos nossos alunos fazem estágio na IBM, fazem estágio no Parque Tecnológico, e isso é remunerado, e, eventualmente, até um concurso aí para professor substituto, que você pode fazer para ter uma complementação de renda. Okay? O importante é o que está aí embaixo, qualquer uma dessas coisas precisa de concordância do seu orientador. Tá? Não aceita uma proposta de trabalho dessas aqui ou de outra natureza, sem antes falar com o seu orientador, ok? É fundamental porque essas coisas têm que ser aprovadas. E, para ser aprovada, o seu orientador tem que estar de acordo. Ele é a primeira instância aí, né, da hierarquia de pessoas que têm que estar de acordo. Estamos chegando no final. Nós temos um ciclo de seminários que acontece mais ou menos uma vez por mês. São palestras de âmbito geral e de forma acessível, professores estrangeiros e também professores da casa.
em geral às quartas-feiras, mas é claro que isso não está acontecendo. Em 2020, nós não tivemos nenhuma palestra no ciclo de seminário PESC. Entretanto, vamos ter uma palestra no final desse ano, em dezembro, que vai ser uma palestra especial sobre o Prêmio Turing, que foi dado esse ano, referente a 2019. É um Prêmio Turing especial, sabe por quê? Porque o cara que ganhou o Prêmio Turing já ganhou um Oscar do cinema, aquele lá em Hollywood, dos tapetes vermelhos. Então, o mesmo cara que ganhou o Oscar vai ganhar o Prêmio Turing. Na verdade, já ganhou, porque a cerimônia do Prêmio Turing foi no meio do ano. E você vai saber tudo sobre essa história e muito mais nesse seminário especial que nós estamos preparando para o dia 9 de dezembro. Inclusive, o professor Cláudio Esperança, que está aqui com a gente, é um dos palestrantes aí nesse seminário. Não é isso, Cláudio? Acho que ele não está mais aí. Ok. A outra coisa que nós vamos ter, que nós temos todo ano, é a Semana PESC, ok? Que são uma semana com 2 palestras curtas por dia, e o objetivo é divulgar o PESC e conhecer o PESC. Em 2020, nós vamos ter essa semana, mas vai ser com um objetivo diferente, vai ser com o objetivo de comemorar os 50 anos do PESC. Como eu comentei, né, o PESC faz 50 anos em 2020, vocês são da turma do cinquentenário do PESC, né? Estão ingressando no nosso cinquentenário, e nessa semana especial, nós vamos ter 2 palestras de um professor e de um egresso, um ex-aluno do PESC, que seguiu carreira diferenciada. Isso vai acontecer na semana de 9 de novembro, às 18 horas, e vai ser transmitido ao vivo. Então, não percam a Semana PESC comemorativa e ajudem na divulgação. Muito em breve nós vamos divulgar a programação por e-mail e no site do Facebook, do PESC, e aí vocês podem compartilhar e divulgar, né, para outras pessoas e, obviamente, participar para você conhecer o PESC. Vai ser um evento bem legal que nós estamos organizando, inclusive vai ter sorteio de brinde, como tem todo ano, mas de maneira remota, de maneira virtual. Os brindes são concretos, você vai ganhar um brinde, ok? Mas o sorteio vai ser feito remotamente. Nós estamos aí com uma agenda de atividades bem importante para essa semana do dia 9 de novembro, ok? Então, fiquem atentos e ajudem a promover essa semana importante para a gente. Quero terminar agora com 2 considerações. Vocês todos foram aceitos no nosso programa de pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Nós assumimos que todos vocês são inteligentes e têm potencial para cursar a pós-graduação. Caso contrário, você não teria sido aceito, ok? Nós rejeitamos muito mais alunos do que nós aceitamos. Nós aceitamos uma fração menor dos alunos que aplicam os nossos cursos de mestrado e doutorado. Então, a gente acredita, né, que vocês todos têm potencial. Entretanto, a gente sabe que apenas os mais dedicados vão concluir as disciplinas satisfatoriamente e defender a tese. A evasão, ela é uma realidade também na pós-graduação, e no PESC não é diferente. Eu já tive alunos de mestrado que abandonaram, né, o mestrado no meio por uma razão ou por outra. Então, essa frase aqui é uma frase atribuída a Einstein, que é uma frase muito legal, que diz para a gente que o esforço, o trabalho, basicamente é 1%, né, de inspiração e 99% de transpiração. Okay? Então, tem que colocar esforço, tem que transpirar para a coisa sair. Então, estudem sempre, não deixem de estudar. O período nosso é muito curto, é um trimestre. Quando você começar a esquentar, o período está chegando no fim. Os professores têm ritmo acelerado, tá, nas suas pesquisas e nas suas disciplinas. Tá? E você tem que tentar entrar nesse ritmo. A transição da graduação para a pós-graduação não é trivial. A pós-graduação tem um ritmo mais acelerado e vocês precisam acompanhar isso. No modo remoto, que é o que a gente está vivendo agora, isso é ainda mais difícil, né? Você acompanhar esse ritmo acelerado remotamente é mais complicado e demanda uma disciplina do aluno, uma seriedade ainda maior, de construir horários de estudo, de realizar as tarefas, de tirar dúvidas remotamente, de acompanhar tudo remotamente.
Então, a minha dica para todos vocês é não ficar para trás, é entrar na onda, ok? Junto com a turma, junto com o professor, e tentar se organizar para poder surfar essa onda aí e você concluir a sua pós-graduação com o maior êxito possível. Vistam a camisa do PESC, aprendam o que a gente tem para oferecer. O Cláudio Miceli comentou isso no começo. Se divirtam, aproveitem esse período, okay? Se divirtam com a sua pós-graduação, com as suas disciplinas, com as suas pesquisas. Ajudem a gente, né, o PESC, a continuar sendo um centro de excelência. Não há dúvida alguma que se o PESC é um referencial para o Brasil em computação, parte dessa conquista vem dos nossos alunos. Sem os alunos, não existe pós-graduação, são vocês que fazem a pós-graduação, e a gente depende, né, o PESC depende dos alunos para manter essa excelência. Então, por último, é estudar, trabalhar e se divertir com as suas pesquisas e com as suas disciplinas. Eu quero, de novo, dar boas-vindas a todos vocês e muito obrigado aí pela atenção. A gente pode abrir agora para perguntas e dúvidas. Obrigado.